Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa da nossa web rádio da Igreja Presbiteriana da Lapa, nas ondas da Fé Reformada e também com ondas musicais. E hoje nós vamos falar sobre as bases do protestantismo brasileiro e a música, sendo uma primeira parte reservada para a hinologia e a segunda parte para a música popular evangélica brasileira, não é, Marcos? Isso aí. Sabemos que a base religiosa e musical da colonização do Brasil foi totalmente católica. Por muitos anos era proibida a entrada de qualquer outra religião em território brasileiro. Desde 1549, temos relatos de músicas no Brasil oriundos dos jesuítas que usavam a música como meio de catequese. Segundo Santos, no período colonial brasileiro, a liberdade religiosa era inexistente. Desde a chegada dos portugueses em 1500, a imposição da fé cristã foi uma constante em cada novo espaço conquistado. O plano de catequização indígena desferiu um duro golpe naqueles que aqui viviam há muito tempo e que por direito eram os verdadeiros donos da terra. Além de se submeterem ao trabalho forçado, foram rotulados pejorativamente de sem alma, gentios, pelo fato de não serem cristãos. Até o início do século XIX, protestantes vindos da Europa tentaram conquistar espaço para a evangelização em solo brasileiro, mas não conseguiram se alojar em territórios onde o catolicismo era a única religião permitida. A partir de 1810, ocorreram mudanças no campo religioso brasileiro, que aconteceram após a assinatura de 2 tratados com a Inglaterra, chamados de Tratados do Comércio e Navegação e Tratado de Aliança e Amizade. O artigo 12 desse Tratado do Comércio e Navegação, ele diz o seguinte sobre as práticas religiosas dos ingleses dentro aqui do território brasileiro, né? Eles não seriam perturbados, nem inquietados, nem perseguidos ou molestados por causa da sua religião, mas antes teriam uma liberdade religiosa de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino em honra ao Todo-Poderoso Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, quer nas igrejas ou capelas, que a sua Alteza Real graciosamente lhes permitia edificarem e manterem dentro dos seus domínios. É observado que a liberdade religiosa concedida pelo rei lusitano, ou seja, de Portugal, aos ingleses, foi controlada. A adequação física das edificações religiosas nas casas de habitação, a proibição do uso de sino como sinal no início das atividades públicas, a não permissão de críticas às igrejas católicas nas pregações, como o desrespeito pela liturgia da mesma, são exemplos desse parcial cerceamento. Ou seja, os cultos poderiam ser celebrados em casas, mas elas não poderiam ter edificações semelhantes a igrejas, com sinos, nem com torres, nem com vitrais, né? Era uma censura mascarada, digamos assim. E podemos afirmar que a liberdade religiosa no Brasil, portanto, ela foi parcial, já que o Estado português mantinha um controle sobre a forma e a organização religiosa do culto dos britânicos, apesar de não desrespeitar as suas crenças. Em 1824, por necessidades políticas e econômicas, após a independência do Brasil, em 1822, o Império liberou o culto protestante para pessoas de todas as nacionalidades, não apenas aos ingleses, como previa esse tratado de 1810. E com essa independência, surgiu a necessidade de atrair imigrantes europeus, incluindo os protestantes. A Constituição Imperial promulgada em 1824 concedeu certa liberdade de culto, ao mesmo tempo em que confirmou o catolicismo como uma religião oficial no Brasil. Após a proclamação da República, os protestantes enfrentaram sérias restrições no que diz respeito ao casamento civil,
ao uso de cemitérios e também à educação. O Império libera as igrejas protestantes, porém, as reuniões deveriam ser em casas, sem a forma de templo. Por consequência, não poderia haver o sino ou a torre. Podemos também chamar esse momento da história como um período de tolerância religiosa. Interessante é que quando se proclamou a independência, contudo, ainda não havia igreja protestante no país. Não havia culto protestante em língua portuguesa. E não há notícia também de existir sequer um brasileiro protestante. Contudo, a liberdade religiosa ainda era restrita, pois as igrejas protestantes não podiam fazer cultos em locais públicos e não possuíam os mesmos privilégios da Igreja Católica que já tinha. A partir, então, da promulgação da Constituição Imperial, surgem dois tipos de protestantismo no Brasil. O primeiro seria o protestantismo de missão. O que seria? Igrejas que vieram com o objetivo de evangelizar o Brasil, como então a Igreja Congregacional, a Igreja Presbiteriana, a Metodista, a Batista. E temos também o protestantismo de imigração, que eram representantes de igrejas que vieram como imigrantes, com o intuito de trabalharem no solo brasileiro. A partir desses imigrantes, as igrejas luterana, anglicana e reformada foram organizadas. E no ano de 1903, a lei foi revogada. Essa lei que proibia os templos que não fossem católicos de terem características de igreja. E foi nesse período que os membros da igreja luterana em Petrópolis construíram a torre contendo elementos decorativos num estilo neogótico, obtendo o aspecto de um templo religioso. Então, foi o primeiro templo no Brasil após a liberação desta lei. Assim, a igreja foi fundada em 29 de agosto de 1845, tendo um aspecto de uma casa e do lado direito a imagem do templo com a torre, característica que mantém até a atualidade. Segundo Luiz de Souza Cardoso, sobre o protestantismo de missão instalado no Brasil, os Estados Unidos foi o país mais atuante no meio dos missionários. Eles vieram aqui com um projeto evangelizador, expansionista e civilizador. O cenário que esses missionários encontraram, porém, divergia em muito da realidade vivida nos solos norte-americanos. O protestantismo nos Estados Unidos fez parte da construção do país. No Brasil, encontraram o catolicismo enraizado por mais de 300 anos na cultura. E dentre a missão desses missionários estava impor a nova visão de mundo, uma cosmovisão cristã, reconstruindo os vínculos sociais e a libertação do ponto de vista religioso e cultural. A primeira função desses missionários passou a ser o convencimento dos ouvintes de que a religião e a cultura deles eram pagãs e os levariam ao inferno, sendo que o anticatolicismo passou a ser uma das grandes características da pregação missionária. Vocês entenderam a inversão e o acréscimo, o avanço? Antes, os protestantes, os poucos que aqui chegaram, no caso os ingleses, não podiam dizer absolutamente nada contra a Igreja Católica. Já nessa fase do protestantismo missionário, que houve com uma presença maçante dos norte-americanos, houve uma pregação anticatólica. Então é interessante, para mostrar as idolatrias, os erros que estavam sendo cometidos. Então, pode-se assim dizer que a base da construção do jeito de ser evangélico foi a negação das manifestações culturais populares e do catolicismo, ao qual pode ser compreendida levando-se em conta as suas duas bases, a herança europeia puritana e a reformada da cultura popular e do destino manifesto, que o Marcos vai explicar o que é na sequência. Bom, a doutrina do destino manifesto foi a crença de que o povo norte-americano era eleito para conquistar o mundo. Em maio de 1855, o escocês Robert Hyde Cayley nasceu em 1809, morreu em 1888, e sua esposa, Sarah Poulton Cayley, chegaram ao Brasil. No mesmo ano, na cidade de Petrópolis, fundaram a primeira escola dominical em português do país. Isso em 19 de agosto.
No dia 11 de julho de 1858, fundaram a Igreja Evangélica. Depois, em 1863, a Igreja Evangélica Fluminense. Sarah Cayley organizou e publicou em 1861 o primeiro inário evangélico do Brasil, chamado Salmos e Hinos. No primeiro lançamento do livro foram publicadas apenas as letras. Em 1968, as partituras também foram inseridas. O primeiro inário protestante foi o Salmos e Hinos, então, elaborado pelo casal Robert e Sarah Cayley, para ser utilizado na igreja fundada em seu trabalho no Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica Fluminense. O lançamento, 17 de novembro de 1861. Salmos e Hinos tinha 18 salmos e 32 hinos, num total de 50 cânticos. O título desse inário já indicava a origem escocesa de um dos seus autores, pois a Igreja Reformada da Escócia predominava o Cântico dos Salmos. Salmos e Hinos foi sendo progressivamente ampliado, recebendo novos hinos traduzidos e também produzidos pelo próprio casal. Sarah tinha uma formação musical muito boa e, juntamente com seu esposo, compôs vários hinos que até hoje estão presentes na nossa inódia brasileira. Bom, no final do século XIX, em 1891, o cantor cristão foi lançado em Pernambuco pelo missionário Salomão Luiz Ginsburg, que chegou ao Brasil um ano antes, em 1890. Em 1896, o cantor cristão já estava na sua 6ª edição e contava com 153 hinos. Em 1910, com a chegada dos primeiros missionários pentecostais, começou a se construir uma hinologia diferenciada, com o intuito de atender às bases teológicas dessas novas igrejas. Em 1922, foi lançada em Recife a primeira edição da Harpa Cristã, com tiragem de 1.000 exemplares. A harpa cristã passou, então, a ser adotada pelas igrejas convertentes pentecostais ou neopentecostais em todo o Brasil, sendo muito difundida e cantada por vários cantores ao longo de décadas. A peculiaridade desse inário é a existência de versões instrumentais dos hinos em mi bemol e em si bemol, para uso de instrumentos de sopros, especialmente os metais, saxofone, trombone, trompete, flauta, transversal. Isso se deve à existência da banda de metais em muitas igrejas da Assembleia de Deus no Brasil. Então, vocês entenderam a correlação? A harpa cristã tinha, nessas versões instrumentais, essa configuração de hinos, e que eram muito próprias para instrumentos de sopro. Por isso que nós vemos em tantas igrejas de Assembleia, orquestras com instrumentos de sopro. Então, isso foi difundido até a atualidade. Apesar de ser quase que uma raridade nas igrejas evangélicas, mas a Assembleia conserva bastante essa formação instrumental. Em seu livro O Celeste por Vir, Antônio Gouveia Mendonça nos mostra que os temas desses hinos, nesse período, foram esses. Teologia, que demonstra o amor de Deus pelos seres humanos, mostrando que podem ser regenerados, e o anseio pela vida eterna ao lado do Pai. A teologia, em que a preocupação está na vida eterna e não na atualidade. Ou seja, os cristãos não se envolviam nas questões culturais. E oriundos também do pietismo, pois o emocionalismo entra em nossas igrejas e abre uma grande porta para o movimento neopentecostal brasileiro, sendo que uma das características é a individualidade que o cristão tem com Deus, buscando uma experiência individual da fé. A hinologia protestante brasileira começou a ser construída através dos missionários estrangeiros, principalmente os de origem norte-americana. No processo de evangelização, a música protestante foi tomando o lugar das músicas católicas, que já estavam enraizadas na vida religiosa do povo brasileiro. As primeiras músicas entoadas nas igrejas protestantes do Brasil foram os hinos de origem europeia. Devemos lembrar que os norte-americanos foram colonizados pelos ingleses também, recebendo toda a hinologia oriunda da Europa.
Para atender à realidade, versões foram realizadas e novas canções em português foram compostas, com o intuito de atender aos objetivos dos cultos. O fato é que tais hinos influenciaram toda a hinologia protestante até os dias atuais. Só para lembrar, né, Lutero, por exemplo, compôs cerca de quase 50 canções, não só como compositor letrista, mas também como músico. E outros convidados, né? Lutero e outros convidados. Aí foram somados às contribuições de Calvino, de Bach, enfim. E tudo isso foi, todos esses profissionais e artistas sacros e teólogos foram somando as suas contribuições. Então, o inário que nós temos hoje, como já dissemos, salmos e hinos, depois harpa cristã e novo cântico, no caso da Igreja Presbiteriana da Lapa, das presbiterianas em geral, tem muito desse legado da hinologia europeia, contribuições norte-americanas, que por sua vez herdaram os ingleses, e também foram somadas aqui as contribuições brasileiras, né, de Faustini, enfim, outros compositores. Então, agora a gente vai para a segunda parte, que é aquela que fala do gospel brasileiro, chamado por alguns, ou da música popular evangélica brasileira, né? A concepção dessa música, também conhecida como gospel, como eu citei, teve a sua origem nas músicas negras norte-americanas. Em um breve resumo, percorremos a composição do gospel brasileiro, desde o negro espiritual até o final dos anos 1960. Vamos lembrar que o negro espiritual surgiu através do sincretismo entre a música protestante inglesa e a música africana. Como estudamos, nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos foram colonizados pelos protestantes ingleses. Musicalmente falando, o país se desenvolveu por meio de um canto coral a 4 vozes. Com a ida dos escravos africanos, uma nova carga cultural foi introduzida no país. A música protestante coral foi usada diretamente para a evangelização dos escravos. Na medida em que iam aprendendo e cantando, os hinos foram ganhando uma nova forma de improvisação ou de interpretação, como o ritmo, leveza, swing da música africana, né? E nós sabemos que o continente africano tem uma musicalidade, um swing sui generis, e realmente muito rico e muito bonito, não só vocalmente, mas também corporalmente. Então, o negro espiritual foi usado pelos escravos como uma petição, um lamento, uma festa, e também comunicação entre os escravos, já que em muitos momentos eles eram proibidos de conversarem para não haver nenhuma tentativa de rebelião. E um belo exemplo do negro espiritual é a consagrada música Amazing Grace. Já o blues teve sua origem no final do século XIX, em Mississippi, nos Estados Unidos, no período da abolição da escravidão nos Estados Unidos, onde foram criadas casas noturnas, que ofereciam aos seus clientes bebida e música ao vivo. O blues, portanto, foi originário desse negro espírito e nasceu como a voz dos escravos nos campos de algodão ao sul dos Estados Unidos, que cantavam nas plantações para aliviar a dureza dos seus trabalhos. O ragtime sofreu grande influência da música erudita, valorizando muito o piano. Podemos ver o encontro dessas duas culturas formando algo novo. O ragtime tem como característica a polirritmia, os tempos irregulares, sendo que o maior pianista desse estilo foi Scott Joplin, que em 1899 compôs a peça Maple Leaf Rag. O jazz surgiu como uma forma musical reconhecível por volta do ano 1900. Antes dessa data, há o período de sua pré-história, no qual os vários componentes sociais e musicais do futuro jazz surgiram e se fundiram, recebendo influências diretas do blues, do ragtime e da música erudita. O jazz hoje em dia é caracterizado por um estilo musical para instrumentistas virtuosos. Praticamente em todas as músicas do estilo, há momentos em que cada instrumentista vai improvisar, enquanto a base harmônica é repetida várias vezes entre os outros componentes do grupo. O jazz se caracteriza por acordes e encadeamentos complexos, contendo acordes dissonantes também. Já o rock é um gênero musical que evoluiu do blues, da música country e do rhythm and blues, entre outras influências. Ele surgiu em 1950 nos Estados Unidos, utilizando a guitarra elétrica, que na década de 40
apareceu como mais uma boa opção de instrumentação. Nem é necessário dizer que Elvis Presley, que viveu de 1935 a 1977, foi considerado o rei do rock. De forma evangélica, aliás, de formação evangélica, foi um branco com voz de negro, algo que o fez ser eternizado através de milhares de canções, não só pela voz, pela interpretação, mas também pelo ritmo corporal, não é? Gostava muito da música gospel, fato que o fazia sempre estar presente em encontros com quartetos promovidos por igrejas do seu país. Aliás, a família dele era evangélica. O irmão morreu logo cedo, novinho ainda, bebê. E Elvis Presley cresceu com essa influência toda musical, porém, ao longo da sua carreira, se perdeu muito no mundo das drogas e acabou morrendo de overdose. Eu, quando pequena, assisti vários filmes na sessão da tarde de Elvis Presley, e gostava muito dele, né? Achava ele muito charmoso, uma voz muito bonita, mas infelizmente se perdeu no meio artístico e acabou se consumindo pelas drogas. A fim de negar o passado e anestesiar o sofrimento do pós-guerra, a juventude conclamou uma revolução social. O movimento de contracultura teve seu início nos anos de 1960, através do mais influente movimento hippie. Os hippies, eles eram contrários a todos os padrões comuns vigentes, como trabalho, estudo, religião, ascensão social e outros. Casamento. O marco histórico desse movimento foi o Festival de Woodstock, em Nova York, em 1969, que contou com a participação de vários cantores e músicos do rock, para promover as suas ações e os seus ideais. Sexo, drogas e rock and roll foi o lema dessa nova juventude que estava se formando. Com a conquista dos Estados Unidos como país dominante do mundo, a cultura musical sofreu uma alteração significativa. Aconteceu pela primeira vez na história uma inversão de valores musicais, pois a vertente popular ganhou mais espaço na sociedade do que a erudita ou clássica. Assim, o movimento de contracultura atingiu praticamente todas as esferas da sociedade americana e influenciou o mundo. Um autor chamado Baggio diz o seguinte: a partir dos anos 1950, com o advento do rock no mundo, o cenário começa a se modificar. A igreja evangélica começava novamente a seguir os princípios de Lutero, de utilizar um estilo de música contextualizada com cada geração, para tornar sua música compreendida. Nos Estados Unidos, já seguindo essa tradição de uma renovação constante de músicas utilizadas nos acampamentos, o Jesus Movement surge como um movimento que buscava a conversão dos hippies, que estavam no auge da sua disseminação da contracultura. Para isso, a utilização de um estilo musical identificado como o estilo musical dos hippies se tornaria uma prática comum em algumas igrejas. O Jesus Movement começou em 1967 na Califórnia, nos Estados Unidos, com o intuito de atrair jovens e adolescentes que participavam desse movimento de contracultura, principalmente os adeptos do hippie. O movimento de Jesus seria composto pelos jovens hippies que levavam para suas igrejas parte dessa contracultura e o modo de expressar suas ideias, que seria através da música. Baggio também atribui a esse movimento o nascimento da Jesus Music, uma música que não passava da música contemporânea com a mensagem do Evangelho. Para atingir essa juventude, o Jesus Movement trocou as canções tradicionais pelas canções contemporâneas. A fórmula usada no Jesus Movement é relatada na Capela do Calvário, quando o pastor Chuck Smith decidiu mudar radicalmente o estilo de reuniões em sua igreja. Mudou os hinos tradicionais por canções contemporâneas. Ao contrário das demais igrejas, que não permitiam que seus membros utilizassem vestimentas ou cabelos associados à cultura hippie, Chuck Smith começou a receber pessoas do modo como estavam, sem pré-requisitos para participarem da igreja. Ocorre assim o surgimento de grupos que iriam liderar o canto congregacional, utilizando para isso canções em estilo rock. É o que nos esclarece também Baggio.
Portanto, muitos desses jovens se converteram e foram batizados, mas optaram por não deixar algumas das bases do seu estilo de vida, como a busca pela paz, o amor, a rejeição do espírito capitalista imposta pelo amplo consumismo da época, que permanece ainda até hoje. Portanto, essa ampla adesão de jovens oriundos desse movimento ao cristianismo protestante dos Estados Unidos no final dos anos 1960 provocou algumas consequências para aquele campo religioso, né? As igrejas tradicionais adotaram estilos mais informais nos cultos para incluir esses novos convertidos e passaram a admitir até mesmo no seu staff pessoas provenientes do movimento hippie. Novas igrejas e denominações cristãs surgiram adequadas a esse estilo hippie mais descontraído na aparência e na forma de cultuar. O uso de diferentes formas de comunicação pelos hippies cristãos, como os jornais alternativos e as artes, com fins conversionistas. O surgimento da Jesus Music, música de Jesus, uma combinação de rock e gospel que se tornou a base do movimento de avivamento da juventude, cuja teologia assumia bases pietistas com ênfase conversionista. Respondendo às reações negativas de grupos tradicionais, que com certeza surgiram, cantores e compositores da Jesus Music diziam estar usando a música para combater os efeitos negativos do rock popular. E repetiu uma frase do reformador Martinho Lutero para fundamentar a sua causa: porque o demônio deve ficar com os melhores tons. A cultura popular evangélica, que mais tarde foi rotulada de gospel, começou a ter sua origem na década de 50 e 60, com o crescimento da primeira fase do pentecostalismo no Brasil. Segundo Cunha, foi nesse período que os pentecostais romperam com a tradição dos hinos protestantes. Introduziram ritmos e estilos mais populares nas canções, incluíram instrumentos de percussão, de sopro no acompanhamento e compuseram pequenas canções com melodias e letras simples para serem cantadas no culto. Algo mais próximo do que seria mais tarde popularizado entre os evangélicos como os corinhos. As igrejas evangélicas históricas combateram a nova vertente doutrinária neopentecostal, que questionava os costumes até então vivenciados em seus cultos. Além do neopentecostalismo, a música popular brasileira já tinha também uma realidade diferente no Brasil, com a bossa nova, com Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes, entre outros. E isso ganhou o Brasil e até o mundo. A primeira gravação de uma música no Brasil foi em 1902, o primeiro samba em 1916, ambos lançados pela Casa Edson, sendo este último uma versão instrumental interpretada pela banda Odeon. Assim, a música popular também foi tomando seu espaço, através de grandes nomes como Nelson Gonçalves, Emilinha Borba, Luiz Gonzaga, Carmen Miranda, entre outros. As igrejas evangélicas históricas viviam nesse momento, nesse novo cenário cultural, tentando manter a tradição cultural, deixada pelos missionários estrangeiros, que combateram toda a cultura secular vigente na época. Bom, a juventude brasileira, nos anos 1960, foi altamente influenciada pelo movimento hippie e o rock ganhou uma grande difusão pelo mundo, trazendo impactos culturais no Brasil. A juventude da igreja evangélica começou a viver uma tensão entre a cultura evangélica tradicional e aquilo que ela ouvia fora das igrejas, né? Como dissemos, os tradicionais estavam combatendo os movimentos locais e as culturas, as manifestações existentes, no caso do Brasil. A partir de 1964, após o golpe militar no Brasil, a juventude foi reprimida através do AI-5, sofrendo grandes perseguições por parte da liderança governamental do país. E aí nós tivemos vários artistas, né, que foram exilados, a exemplo de Caetano Veloso, Enfio e tantos outros mortos. E assim, de um vivia o contraponto entre a cultura eclesiástica tradicional versus a cultura popular que já estava instalada no país. E de outro, uma desarticulação do trabalho da juventude por parte das ideologias políticas. E a resposta a esse impasse entre igreja e cultura
veio através de organizações para-eclesiásticas, ou seja, tangenciais às igrejas. Organizações que trabalhavam paralelamente aos ministérios das igrejas, que surgiram nos anos 50 e 1960, tais como os estadunidenses. Por exemplo, Organização Palavra da Vida, Jovens da Verdade e Mocidade para Cristo, ou Serviço de Evangelização para a América Latina, CEPAL, seus trabalhos correspondiam à organização de retiros espirituais, congressos, reuniões de estudos e outros institutos bíblicos ou seminários cujo interesse era instaurar novas lideranças. E essas organizações fizeram da música um grande meio de difundir os princípios cristãos, conduzindo jovens para a salvação. Olha que interessante, apesar deles se voltarem contra as tradições musicais, né? Mas eles aproveitaram muito o ensinamento de Lutero, em que a música cantada, com doutrina, com teologia, poderia ser um grande meio de difusão e evangelização, o ensino e educação dos novos cristãos. Então, eles utilizaram um método antigo, mas com uma nova roupagem, uma nova musicalidade. E foi aí que surgiram grupos como Jovens da Verdade, Vencedores por Cristo, Grupo Elo e Comunidade S8. Como ressalta Baggio, um dos nossos estudiosos aqui, durante os anos 70, esses grupos sofreram a influência do movimento de Jesus, o Jesus Movement. Foram eles os primeiros a tocar as músicas sacras com acordes contemporâneos. E as duas novas formas musicais ganharam grande aceitação entre os evangélicos. De um lado, os corinhos, composições populares, mais ligadas às raízes nacionais, e as músicas oriundas das organizações para-eclesiásticas que produziram versões em português dos cânticos populares dos Estados Unidos. E olha que interessante, nós vamos ver isso no próximo programa. Mas os Vencedores por Cristo, com o seu CD de Vento em Popa, já tinham trabalhos anteriores, cerca de 4 CDs, mas em Vento em Popa foi o divisor das águas, né? Você tem um estilo de bossa nova, muito característico da música popular brasileira. Isso deu um up, né? Rompeu com essas versões tradicionais de quase transliteração aí, ou de tradução para o português do repertório norte-americano. Muito bem. Pessoal, na sequência, você vai poder assistir um vídeo, ou escutar, um vídeo complementar sobre essa história do protestantismo brasileiro e a música, com 2 estudiosos muito bons, Parcival Módulo e Daniel Carvalho de Paula. Muito bem, pessoal. Se você gostou, você curte. Se você não gostou, você pode dar suas sugestões. Nós estamos aqui para falar um pouco da música e da adoração, o papel do canto, do cancioneiro evangélico na liturgia, e esse cancioneiro nós sabemos que pode ser de louvor, de exaltação, de exortação, de arrependimento, e é importante que cada um de vocês, ao ouvir e participar do nosso programa, tenha também um insight, possa melhorar a liturgia da sua igreja, junto com o pastor, e que a sua equipe de louvor, né, nem se chama mais equipe de louvor, é equipe de cânticos, porque louvor é uma parte, né? Louvor é exaltar, e não necessariamente todos os cânticos ou hinos tratam de louvor, ou têm um conteúdo doxológico, né, de engrandecimento, mas às vezes são de arrependimento, também de tristeza, de confissão de pecados. Então, que você possa se preparar com as suas equipes de cânticos e estar conosco aqui nos acompanhando, tá bom? Então, nós agradecemos aqui a nossa equipe técnica, o Léo, o Gabriel, os pastores que nos incentivam nesse programa, e esperamos contar com você na próxima edição. Tenha uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui com Memória do Protestantismo Brasileiro, e no programa de hoje nós vamos falar sobre protestantismo e música, essa relação. Conosco está aqui presente o maestro Parcival Módulo, que coordena a área de arte e cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também é doutorando
pelo Programa de Educação, Arte e História da Cultura, o professor Daniel, meu colega no curso de História, lembrando que esse programa é um programa feito em parceria pelo Centro Histórico Cultural Mackenzie e o curso de História da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E já vamos começar tentando levantar a questão básica do nosso programa. Qual é a relação que existe entre protestantismo e música? A relação é enorme. Lutero era um grande músico, por formação inclusive, não só por paixão, e ele tinha uma convicção muito interessante, eu acho. Ele dizia que a música era um presente extraordinário, divino, dado aos homens. Ele discutia até se os anjos cantam ou fazem música. Ele achava que não, que era um privilégio dos homens. E Deus tinha dado, além da música para os homens, a palavra dele escrita. E ele dizia: a palavra de Deus dada tem que ser necessariamente associada a outro dom de Deus, que é a música. Ele defendia, portanto, que uma das funções da música era proclamar o texto sagrado. Mas não só isso, ele achava que música devia ensinar teologia e ensinar dogma. O Rubem Alves falou uma coisa muito interessante uma vez, que o povo da época cantou a reforma antes de entendê-la. Porque naqueles 60 hinos que Lutero participou na composição, estava a essência do pensamento reformado. Então, não há nenhuma dúvida que uma das razões do protestantismo luterano espalhar-se com tanta rapidez foi a música. Porque, curiosamente, em 1500, um pouquinho antes do 517, que é a data escolhida para a reforma, né? Em 1500, um sujeito chamado Ottaviano Petrucci, na Itália, descobriu a impressora de notas musicais. 1500. E uma das coisas que ele publicou logo depois foram hinos de Lutero, corais de Lutero, em 3 línguas, que se espalharam. Então a reforma protestante de fato se espalhou antes mesmo do que as pessoas entendessem do que se tratava, né? As pessoas comuns. Canal, né? A música foi, sem dúvida nenhuma, o canal para isso, né? E ainda sobre esse papel pedagógico da música, a gente tem que pensar o contexto, né, da reforma, desse momento inicial das reformas religiosas na Europa. É um contexto para os protestantes de ensinamento, né? Era necessário ensinar uma nova doutrina, ensinar uma nova forma de estar no mundo, diferente daquela que era comum, né? Exato. Então, até um estudioso de Gnode, um gnólogo, né, o Edmund Keith, ele fala que uma das armas que o Lutero tem, 2 armas importantes que o Lutero tem nesse momento. Ele fala que Lutero tem contra os católicos. Acho meio estranho isso, mas a arma que ele tem, vamos dizer, naquele momento, é a Bíblia traduzida, né, das línguas antigas para o alemão da época, e isso impactou profundamente a língua alemã, né, porque é um corpo de texto único, traduzido do começo ao fim por um autor, né? Então, aquilo já foi importantíssimo do ponto de vista linguístico. E, para além disso, a música. Então, o método de contrafação era a ideia de buscar referências, apesar de grande ineditismo da música de Lutero, mas buscar referências na cultura da época, para que aquela música não soasse algo completamente divorciado do dia a dia daquelas pessoas. E acho que você toca num ponto interessante, que é a questão das pessoas cantarem no vernáculo, na língua local, né? Então, antes disso, o que acontecia? As pessoas não cantavam? Não, quem cantava era o clero. Cantava as partes da missa, da cerimônia, o Kyrie, o Glória, o Credo, o Santo, Agnus Dei e tal. E cantava em que língua? Latim. Né? No mundo inteiro. Em Roma se cantava em latim, mas na Alemanha se cantava em latim, na França, etc. O que Lutero diz? A música é para o povo entender, então é o povo que tem que cantar. E tem que cantar no vernáculo, não em alemão, no vernáculo. Quer dizer, em alemão na Alemanha, mas na França em francês. Não é? Nesse sentido, do ponto de vista histórico, do fenômeno histórico, eu acho que tem uma questão que é clara. Assim, a reforma, nesse ponto, ela se aproxima do humanismo. Então faz sentido esse novo olhar sobre a religião, sobre a relação do indivíduo com a divindade, com a sua fé, se não tiver sentido humano. Então a música tem essa particularidade também de criar e associar memórias e situações e circunstâncias que são próprias, né? Então, nesse sentido, fica muito clara e consolidada a presença da reforma nesse universo do momento histórico do Renascimento, do humanismo, como um fenômeno histórico que está nesse conjunto de coisas que acontecem ali meio que em paralelo, né?
Essa questão que se levanta é muito interessante, Eduardo, porque a gente precisa entender, eu já defendi uma vez que a reforma protestante não era o início de um processo, mas sim o fim de um processo. Né? Porque, você veja, no começo desse segundo milênio, quando você tem séculos 11, 12, 13, começam a surgir as primeiras coisas que vão se chamar universidades depois, né? Quer dizer, agora o sujeito tem a possibilidade de estudar e de ler, aprender a ler, e estudar leis, estudar etc., o que era impossível antes, né? Para você, antes desse período, se você quisesse estudar alguma coisa, você ia para um mosteiro. Agora, o cidadão comum pode estudar, abrir os seus horizontes. A autoridade do papado começa a ser questionada, as autoridades terrenas mudam. Por que é que um sujeito é o governador da região? É porque era dele, mas por que os outros não? Então, começa a se questionar as autoridades em geral, né? As descobertas de Copérnico acontecem nesse período, né? Então, começa a se perceber por grandes navegações, a gente começa a descobrir eles começam a descobrir que nós existimos. E aí, de repente, o mundo se expande, tanto para fora da Terra como na própria Terra. Espera aí, o ser humano não é bem isso que a gente pensou. E também o Sol, a Terra não é o centro do universo, né? E tudo isso leva a um monte de questionamentos entre ele e as autoridades e tal. E isso, sem dúvida, eu acho que a reforma se insere nesse contexto. Ela é fim desse processo. Como ela entra numa classificação de fim de Idade Média, início dos séculos modernos, né? Sim. É um momento, assim, a gente, infelizmente, quando estuda história, né? Esquece tão compartimentalizada, a gente acaba também, por algum motivo equivocado, no modo geral, nós não do curso de História da Universidade Mackenzie, que nós ensinamos bem aqueles que serão bons professores. Mas o pessoal aprende, as coisas parece que é para o mundo, aconteceu a reforma, opa, agora acabou agora para de novo, vai acontecer o renascimento, opa, parou de novo, descobrir o Brasil, para de novo. Não, essas coisas todas elas acontecem simultaneamente, elas vão se... de certa maneira, não que uma coisa determine a outra, mas elas vão influenciando, estão vão conectadas. São consequências, né? Há uma sinergia. Há uma imagem interessante que é a imagem do deslizamento de terra. Né? Então, os movimentos históricos são como deslizamento. Não é que um está em cima do outro, eles vão se interpenetrando. E no caso, quando nós pensamos o culto protestante da época da Reforma, ele vem no sentido de transformar a maneira da liturgia que era comum. Nessa liturgia comum, os fiéis ficavam distantes do acontecimento do culto, e na liturgia protestante a ideia era de que essas pessoas precisavam participar individualmente do culto. Elas precisavam, ali estavam em coletividade, mas precisavam ter uma experiência coletiva, individual, exatamente. E a música é cantada pelo indivíduo, o indivíduo canta, ele canta com a sua própria voz, concepção teológica, né, litúrgica, que diferencia a missa como um ato sacrificial, coletivo, de veneração e adoração, para o culto como um ato coletivo de adoração e não de sacrifício, mas de glorificação, e que você não assiste, mas você participa. Exatamente. Não está na mão do sacerdote, tudo isso. E aí a música, ela acaba sendo servindo também nesse conjunto, nesse construto teológico protestante, como essa grande fio que costura, né, a palavra lida, a palavra pregada, o sacramento ministrado. A música, ela vai construindo essa... Né, e muda muito, desculpa interromper, mas muda muito a questão do profano, né? Essa divisão seca que havia entre o que acontece dentro do templo e o que acontece fora do templo, né, o protestantismo pensa ou planeja em acabar com essa ideia. A ideia de que o culto acontece a todo tempo. Então, que o indivíduo que é protestante, né, esse cristão protestante, ele deve louvar em cada uma das suas ações. Veja, e a música, então, não é só a música dentro do culto, é a música também em casa, é a música também na festa de casamento, é a música... Então, há aí uma relação da música protestante que não é exclusivamente cultica. A música protestante, desde o seu surgimento, ela adentra ou ela ultrapassa os limites da igreja, do templo, do espaço físico, e também habita a casa, habita a rua, habita o mercado, habita as festas. Né? Nesse sentido, Parcival, quem seria o grande compositor entre os famosíssimos compositores que surgem aí a partir do século XVI, que nós podíamos dizer assim, olha, esse sim foi impactado e ele
traz na sua composição, na sua forma de compor, essa marca desse ideário, dessa ideia de mundo do protestantismo? Não há nenhuma dúvida de que nós estamos falando de Johann Sebastian Bach. Não é? Ele foi, de longe, o maior representante das ideias de Lutero no que se refere à música de igreja. Era inevitável cá entre nós, porque Bach nasceu numa cidade chamada Eisenach. Ele nasceu em 1685, veja que 150 anos, redondamente falando, pós o período da Reforma. Mas essa cidade, Eisenach, era uma cidade que respirava reforma, porque é nesta cidade que fica, cidade onde Bach nasceu, que fica a grande fortaleza chamada Wartburg, para onde Lutero foi levado quando voltava de Worms, né, da dieta de Worms, para ser escondido por um período. Ele ficou lá e foi quando ele voltou para a civilização, quando ele desceu, a primeira igreja que ele faz o seu primeiro sermão é nesta cidade, em Eisenach, cidade esta onde os pais de Lutero, de Bach se casaram e onde Bach foi batizado. Da casa onde Bach nasceu, saindo-se dela e olhando para a esquerda, para cima, a gente vê a fortaleza. Isso quer dizer, essa cidade era impregnada de Lutero e de luteranismo. Bach não tinha alternativa, não tinha escapatória, ele tinha que ser luterano. Mas ele absorveu tanto os conceitos de Lutero, de música, e além de tudo que Lutero falou, Lutero disse, música tem que ser a explicação do texto. Ele falou isso em latim, fica bonito, explicar-se o texto. Música no culto tem que ser serva do texto. Se o texto, e ele disse textualmente isso nas suas conversas de mesa, ele disse assim, se um sujeito entrar na nossa igreja, no nosso culto, e não fala a nossa língua, e ele ouve uma música, ele tem que saber o que nós estamos cantando. Isso é, a música tem que representar tão bem o texto, que um sujeito que não entende o texto tem que saber o que a música está cantando. Ele desce, e ele transforma isso depois dizendo, música é explicar-se o texto, a explicação do texto. E mais, ele disse, a música é um sermão em sons. Se a pessoa não entende o conteúdo no primeiro momento, ele vai ouvindo a música, vai esclarecendo o conteúdo. Música é predicatio sonora, ele disse, né? E Bach absorveu isso a vida inteira. Bach dormia certamente pensando, como é que eu vou representar na minha música solidão? Como é que eu vou representar pecado? Como é que eu vou representar trindade? E havia um alfabeto para fazer isso, e ele fazia, ele conseguia representar a trindade através de 3 notas, por exemplo, pecado através de uma coisa dissonante, né? Não é? Digamos, e assim por diante. 3 notas que representam a perfeição e assim por diante. Esse alfabeto foi sendo criado para representar ideias através da música, e isso é tudo culpa de Lutero. E é curioso como é que isso vai se perpetuando e perpetrando também, né? Entrando na cultura de um modo tão quase que subliminar que a gente não vai percebendo, né? A gente conversava fora do ar, antes da gravação, você citava uma das obras que tem essa composição, né? Do Aleluia, né? Que tem um pouco dessa ideia, né? Da trindade, de referência à trindade. Eu tinha mostrado, por exemplo, essa que todo mundo conhece. Né? Isso são grupinhos de 3 notas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Né? E se você olhar a partitura e se juntar os pontos dessas 3 notas, né? Baixo, em cima, desce. Baixo. Se você juntar isso, vira um triangulinho, porque ele vai falar de quem? De Jesus, a alegria dos homens, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, por desaforo ainda, ele começa com a segunda nota do primeiro grupo de 3. Eu tenho medo de ser muito tecniquez aqui, mas isso só como exemplo. Toda a obra dele é assim. Sinais, quando ele fala em homem pecador, ele coloca B-A-C-H. B-A-C-H, Si bemol, Lá, Dó e Si natural em alemão, que é o nome dele, né? Ele diz, eu homem pecador, e ele usa essa melodia. São as 4 notas do nome dele, B-A-C-H, né? Estamos aprendendo? Muito. Então, eu acho que o pessoal em casa também vai aprender alguma coisa, né? Avançando aí um pouco mais, eu acho que tem também um sentido, assim, passamos pela reforma alemã, luterana, mas nós somos de uma tradição calvinista, da reforma calvinista. E aí, Daniel, Calvino também se vale dos saltérios e da música também, né? Tem um pouco disso, né? Sim, quando a gente pensa em Calvino, é difícil pensar a experiência de Calvino com a criação de um espaço cultico sem pensar Genebra, né? Sem pensar a ideia de uma cidade de Deus
entre os homens, né? Uma cidade de Deus entre os homens. Então, Calvino pensa as instituições genebrinas todas a partir da ideia de protestantismo, né? Todas elas, todas as instituições, as jurídicas e tal. E a música faz parte do projeto de Calvino para a sua cidade, né? Então, a ideia de que em Genebra deveria haver boa música, porque isso era algo divino, né? O Calvino era músico também? Há uma ideia, Calvino não era músico, ele era das leis, né? Ele tinha estudado direito. E ele não tinha uma formação, diferentemente de Lutero, na área da música, mas é um engano pensar que ele não gostava de música ou não queria saber de música. Aliás, ele sempre que faz referência à música, ele diz dessa arte é uma das mais importantes formas de comunicar-se, etc, etc. Eu acho que uma diferença que existe entre Calvino e Lutero, eu defendi isso uma vez num documento importante, é que Lutero achava que a música era uma fagulha da divindade dentro de nós, como o éon da filosofia que Lutero conhecia muito bem, né? Na filosofia pré-socrática existe a ideia do éon, aquela fagulha do divino que entrou, né? Quando o homem foi feito. Lutero entendia que a música, e ele que conhecia a filosofia, dizia isso, é quase um éon, é uma partícula, é uma centelha da divindade que entrou em nós. Então, Lutero imaginava que a música era, de fato, realmente uma centelha, uma fagulha da divindade. E Calvino achava que era arte, simplesmente. Mas não que ele não gostasse. Há uma diferença de tratamento. Se Lutero entende que é uma fagulha do divino, música, esse presente é a nossa responsabilidade. Ela tem tudo a ver com a divindade. Calvino não, ela é uma arte. É uma arte importante, mas ela é uma arte. Tanto que Calvino trabalhou a vida inteira na elaboração de um saltério, o saltério genebrino, o saltério de Genebra, que é a consagração dos 150 salmos como canções, né? Então vamos segurar aí, no próximo bloco a gente volta falando sobre o saltério genebrino, falando sobre a tradição reformada na música e falando sobre a música protestante no Brasil. Não sai daí, aguarda um pouquinho que nós já voltamos. Olá, eu sou a professora Rosana Schwartz, do curso de Licenciatura em História da Universidade Mackenzie. Se você quer compreender as ações dos seres humanos no espaço e no tempo, venha estudar conosco. Bom, pessoal, estamos de volta e paramos falando do saltério genebrino e de Calvino na música. Parcival, Calvino, então, metrificou os salmos. Isso, essa foi uma preocupação muito inteligente, eu acho, né? Ele tinha uma convicção de que a música, ou aquilo que se canta na igreja deveria ser texto fornecido por Deus. Então, ninguém é digno de escrever texto para ser cantado durante um culto, além do próprio Deus. E por isso a preocupação dele, então, de usar o texto sagrado e partindo dos salmos, sabe a decisão, os salmos, como todos sabemos, era um inário mesmo, né? Mas ele teve uma preocupação muito interessante. Ele, que não era músico, lembremos-nos, nutriu-se de músicos e poetas importantes do seu tempo, né? Então, tem dois teólogos que eram poetas também, Marot e Besant, que vieram fugindo também da França, matança dos huguenotes, aquela história, né? Vieram para a Suíça, e os dois eram grandes poetas, grandes teólogos, participaram do processo da reforma calvinista. E Calvino os convidou a tomarem o texto dos Salmos e metrificá-los. Por que metrificá-los?
Porque o texto, quando metrificado, o resultado musical, quando se bota a música num texto em métrica, métrica o que que é? Tá, 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 pá, 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 pirarariririrão, acabou. Quando alguém quer compor música e não é compositor de ofício, eu sugiro sempre, pega um texto metrificado, porque você tem menos chance de fazer bobagem, né? Então, Daniel, fica a dica, hein? então, isso. Então, metrifica o texto. Não, porque você aí, toca, eu não toco nada, a dica é pra mim. Pô. porque aí, Toco meia música. porque aí o próprio texto vai ser um limitador de forma. Quando o texto está em prosa, as pessoas... Você vê alguém que compõe um salmo hoje em dia para as pessoas cantarem, que é um músico mais ou menos, o negócio fica um treco estranho. Começa e não acaba, aí acaba a música e tem texto, ou ainda tem texto e não acaba a música, aí põe um aleluia onde não cabe um aleluia. Quando a congregação vai cantar, fala que música é difícil. Não é difícil, é ruim. Né? Então, o que acontece? Não, é verdade. O que o Calvino fez? Vamos metrificar os salmos. Fica quadradinho, fácil de cantar. Claro, naturalmente na língua local, em francês lá. E aí, ele trouxe um grande músico chamado Bourgeois, que era músico da corte francesa, também huguenote, veio para cá, e pediu para ele começar a fazer melodias para os salmos. Veja, foi um trabalho de vida inteira. Quando o Calvino chegou de Estrasburgo, muito jovem ainda, e começa a assumir suas funções ali pela região de Genebra, a primeira providência foi essa. Ele tinha visto lá em Estrasburgo e disse, vamos cantar salmos. Cadê os salmos? Vamos compor. Trouxe gente para fazer. Durante a vida toda, ele trabalhou nesse saltério. A primeira edição é de uns poucos salmos, depois um pouco mais, até ter concluído os 150 salmos, e que é já praticamente no leito de morte, que fica pronto o último. Isso é, Calvino se importou muito com a música que se cantava na igreja. A reforma calvinista ela vai se expandindo também, chega na Bretanha, chega nas ilhas, especialmente ali na região da Escócia. Você tem a reforma calvinista na Inglaterra, na Escócia sobretudo, John Knox e a tradição, da onde nós presbiterianos derivamos. Sim. A presença da música na Inglaterra, né, tem uma tradição também mais ligada ao celta, já começa a entrar muitas percussões, já começa a ter um outro desenho, né, que por conta, claro, a música é cultura e tem a ver com a própria presença cultural da população, enfim. Mas era curioso que o puritanismo em inglês, né, porque eles queriam a pureza, eles vão tentando fazer com que isso fique ainda mais restrito para se diferenciar da tradição da música local. A mim parece, embora eu não seja um especialista em música, que acaba havendo um empobrecimento, né, nesse sentido. Mantém-se a visão de Calvino, né, de cantar somente salmos, e inibe-se a possibilidade de uma produção ou uma composição de música, como aconteceu com o luteranismo, mais próxima, mas o ramo holandês, né, Daniel, foi para tem uma outra característica, né? Sim, com certeza. Bom, quando nós pensamos nessa expansão da reforma protestante para outros lugares, no caso do Brasil, nós temos que pensar, obviamente, as missões americanas, né, estadunidenses para cá, já lá no fim do século XIX. O Mackenzie tem a ver com essas missões, mas antes mesmo disso, já imigrantes holandeses tinham vindo trabalhar com música no Brasil. Então, nós temos algumas, não são levas de imigração necessariamente, mas nós temos indivíduos, famílias, grupos que vieram antes das grandes imigrações de estrangeiros para o Brasil, no fim do século XIX. Nós temos algumas levas, né? Alguns indivíduos que vieram famílias. Uma dessas famílias holandesas foram os Gravenstein, que vieram trabalhar com música na corte de Dom Pedro II, que nós sabemos eram mecenas, né? Ele gostava de música, gostava de fotografia, gostava de teatro, compunha, falava diversas línguas, né? Então ele era uma pessoa muito erudita. E esses Gravenstein vieram, né, André Gravenstein, com o nome abrasileirado, André e Luiz, eram Aren e Ludwig, mas se tornaram André e Luiz no Brasil,
E estes trouxeram, segundo consta, a família, os descendentes são a família Kerr, que também tem uma história com a música brasileira. E com a ligação com o presbiterianismo com o presbiterianismo, com a música, né? O primeiro presidente do Supremo Concílio foi um Kerr, e assim por diante, que é o órgão máximo da igreja presbiteriana. Esses Gravenstein trouxeram, segundo me contou um caríssimo colega, o professor Roberto Kerr, trouxeram 3 violinos e um violoncelo Stradivarius. Sobraram 2 Stradivarius desses violinos que estão registrados e tal, tem documento que comprova. Agora, é interessante que veio pela mão desses protestantes estes instrumentos maravilhosos e uma música de corte muito sofisticada e que não era uma música sacra. Então nós vemos aí que existe essa passagem para fora do ambiente da igreja. Não era música sacra, era música de corte, eram baladas, soirées, eram promenade, que eram esses passeios de pessoas da elite ao som da música que eles entoavam. Né? Até foram visitados pelo famoso Camille Saint-Saëns, que esteve no Brasil, né? O autor do Carnaval dos Animais, essa é a mais famosa dele, né? Ele esteve no Brasil e foi ciceroneado pelos Gravenstein. Nesse sentido também, aí dando um passo novamente agora para as colônias americanas e para os Estados Unidos, acabou se construindo no protestantismo norte-americano uma tradição de grandes coros e de grandes corais. Claro, e quando a gente pensa em coro norte-americano, todos pensam nos grandes corais negros, né? E que diferem também dos nossos corais da tradição protestante brasileira. Por que tem essa diferença, pastor Valdo? É interessante, né? Eu acho que existe o retrato histórico, né? O momento que foi feita a foto. Essa é sempre uma dificuldade da história, né? Quem estuda história sabe o quanto isso é complicado. Nós somos herdeiros, nós não somos herdeiros, nem nós protestantes, século XXI, não somos herdeiros de nenhuma dessas tradições que a gente está falando diretamente, né? Elas chegaram para nós via Estados Unidos e de um momento histórico dos Estados Unidos, né? Não chegou a nós, a reforma não chegou a nós no século XVI, XVII, nem nada disso. Ela chegou no século XIX, ou passou antes, mas não ficou. Que chegou mesmo foi com os missionários americanos, que traziam um momento histórico pelos quais eles passavam. As grandes campanhas evangelísticas, o evacionismo, etc, etc. Final do século XIX. E a música que nos trouxeram era, naturalmente, a música que se usava lá. Eles não vieram aqui para evangelizar? Não era justo que eles trouxessem a música que era de evangelismo? Era, e foi o que eles fizeram, né? Então, boa parte dos volumes musicais que foram traduzidos aqui são traduções de canções evangelísticas norte-americanas. Algumas são canções folclóricas e tudo mais, as quais nós cantamos por um longo tempo, menos agora, a gente não canta mais tanto inários assim, mas, enfim, nós cantamos por muito tempo, salmos, hinos, inário evangélico, esses inários todos são traduções de inários norte-americanos, né? E que as primeiras traduções, inclusive, tinham alguns problemas de concordância, etc., que foram traduzidos pelo casal Calen. Você participou da remontagem do Novo Cântico, né? Foi, do início, porque sempre a gente entende, né, que em hidrologia é sempre necessário uma atualização, né? Quer dizer, no mínimo uma correção de textos, palavras trocadas, por que não? E algumas coisas que a gente, depois de cantar muito tempo, cai a ficha que não é tão assim que devia ser o texto, então é melhor corrigir. Então, as preocupações são importantes. Mas seja como for, o grosso das músicas dos inários todos, de todas as igrejas do Brasil, evangélicas, protestantes, são feitas de canções do século XIX. Então, procure notar quantas canções a gente tem no período da Reforma. Zero não, tem algumas, muito poucas, 3. E procura do século XVIII, também não tem, né? Da segunda leva do protestantismo, né? Também não tem. A gente tem no grosso, talvez 70%, 80% de músicas do século XIX, que não é, em termos de música sacra, o melhor período histórico. Enfim, mas temos muito pouca coisa contemporânea, muito pouca, feita por nós atualmente, né? E também muito pouca de lá de trás, né? A gente privilegiou por causa disso. Então, nós somos herdeiros, na verdade, de uma tradição reformada via Estados Unidos e nós fazemos o culto como nós fomos ensinados no século XIX. Para mim, indo um pouco mais para a música popular cristã, né? Eu sou um fruto
como tantos da minha geração de convertidos, do Vencedores por Cristo. E aquele disco do Vencedores, o De Vento em Popa, é um divisor de águas, né? Total. Para a música popular cristã brasileira. Sem dúvida. Inclusive, é o primeiro disco em que o Vencedores tenta se descolar do modelo, e eu estou pegando uma carona, do modelo de conjunto vocal, conjunto instrumental norte-americano. Porque eles, na verdade, até então, ali tinham uns 3 ou 4 discos anteriores. Isso. Era igualzinho. O reverendo Wilson, que é o chefe de gabinete lá na chancelaria e professor no CEFT também, no curso de teologia, é dessa primeira formação de cantores do Vencedores, mas parecia um conjunto americano. Era bonito, eles cantavam super bem, era Sim, bacana. isso não, claro. Super, né? Mas era bem isso. Era E o Vento em Popa é uma coisa mais bossa. Um quebra. E ganhou fortuna crítica, né? O Vento em Popa foi muito bem avaliado não que isso seja a única chancela, ser avaliado por pessoas de fora da igreja, mas ele foi muito bem avaliado por músicos que eram leigos, né? Que não tinham nada a ver, músicos leigos no sentido de que não tinham nada a ver com a igreja exatamente. Então isso acabou colocando esse disco, mais especificamente, colocando a música evangélica, protestante, num cenário um pouco mais abrangente. E uma linguagem mais brasileira, mais nacional. Uma cor local. A gente não tem nenhum desses grandes compositores de música clássica no Brasil, como você citou o caso do Bach. Não tem ninguém que tenha vindo, ou que seja ligado, ou tenha alguém, melhor dizendo, à tradição protestante? Infelizmente não. A gente tem excelentes músicos no Brasil, mas preocupados especialmente em compor, em fazer música. Mas veja, Eduardo, nós não temos poetas protestantes escrevendo boa poesia. E boa poesia com fundamento teológico, não abobrinhas religiosas, né? Quer dizer, eu estou falando com conteúdo religioso, teólogos que sejam também poetas, escrevendo em uma linguagem bonita, poética, português correto, de preferência, alta literatura poética, evangélica, protestante, presbiteriana brasileira, não temos. E música depende de bons poemas. Bons músicos, às vezes, se metem a escrever poemas porque eles não têm, e aí não dá certo, porque músico faz música e não poesia. Essa geração mesmo do Vencedor, você tinha Vencedores, você tinha Milad, você tinha o pessoal do Logos, Grupo Semente, que eram mais ou menos grupos da mesma cepa, tinham excelentes compositores, grandes letristas. Sérgio Pimenta era um letrista de primeira mão e tantos outros, Guilherme Kerr, João Alexandre vem dessa leva, Gladir, o Jorge Camargo, que trabalha conosco. Mas também parece que a gente vive um momento também de baixa, né? Também acho. Veja, é impossível comprar um livro de poesia sacra, um livro. Vai numa editora, eu vim aqui, quero um livro de poesia religiosa. Não existe. E especialmente, vamos dizer, presbiterianos, então, se quisermos, né? Assim, bem para a nossa praia. Não temos, infelizmente. Escrevendo uma nova linguagem, bonita, boa de ouvir. Isso seria ótimo, porque músicos bons, que não são poetas, teriam material para fazer música, né? Isso realmente não tem. Infelizmente. Mas essa é uma outra história. Há uma saída do ambiente religioso. Os grandes músicos, Bach escrevia música para quem? Para a igreja. Mozart também escrevia, Beethoven, até ele. E era gente que estava ligado com a igreja de alguma forma, não só o teatro. Mas esses grandes nomes continuam existindo. A gente tem grandes compositores fazendo música de concerto, contemporâneos, mas eles estão alijados, estão fora da igreja. A igreja está se fazendo outro tipo de música. Aí, quer dizer, não é o nosso tema, mas, Daniel, acho que também acaba acontecendo um pouco tem um empobrecimento cultural geral também, não tem? Ou seja, não só no meio cristão, por assim dizer. O que a gente percebe muito é um movimento também, mais uma vez, de importação, né? Nós temos alguns grupos que escrevem música em português e tal, mas a grande maioria das músicas consumidas pelos, vamos dizer, os jovens ou essa parcela da população dentro das igrejas protestantes presbiterianas, que é o caso, mas em outras igrejas que a gente pode visitar eventualmente e tal, é música traduzida, né? Então é música dos grandes conjuntos americanos, canadenses, australianos, e que fazem música de espetáculo, né? Uma música que é um grande espetáculo,
de fruição mística com a música, e não provoca quase que uma catarse religiosa, espiritual. Exatamente. Ali, né? Então nós estamos nos distanciando, isso eu sempre me lembro, nós estamos nos distanciando da proposta dos reformadores de que o culto era racional e não somente uma fruição mística. Porque a missa era tão distante do povo que o que restava para as pessoas? Experiências místicas, sonhos, elevações. É exatamente isso. Hoje em dia nós estamos também, no certo sentido, então o que restou? Restou a fruição exclusivamente mística, sobrenatural e tal, e a tradução dessas músicas escritas por grupos internacionais. É quando a gente se lembra, se ele se lembrou de um período, eu vou lá atrás, quando Paulo diz que farei, pois orarei com o Espírito, mas também com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também com entendimento. A gente está perdendo um pouco essa história. Estamos chegando ao final desse programa, a conversa é sempre muito boa, essa nossa roda de conversa aqui sobre o protestantismo, feita em parceria sempre com os professores do curso de História da Universidade Presbiteriana Mackenzie, hoje em parceria também com a Coordenadoria de Arte e Cultura da Universidade, com quem vocês aguardem, nós vamos fazer muitas coisas juntos, a gente está conversando mais coisas juntos, e é claro, o Parcival é o meu consultor especial para assuntos musicais, porque se depender de mim, não sai música de jeito nenhum. Acho que você toca meia música, Daniel? Meia música. Eu estou tocando menos do que isso. Então, ou a gente pede socorro ao Parcival, ou a gente está perdido. Mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. E para fechar o programa, dentro disso que a gente acabou de falar, qual é a sua última consideração, Daniel? Bom, eu queria agradecer o convite primeiro, né? Dizer que é um prazer. E eu acho que, como consideração para a música, eu gosto muito de música e a vida toda ouvi meu pai participar de quartetos de igreja presbiteriana, que era uma tradição, né? Esses quartetos, e ele é um bom segundo tenor e eu sou um médio barítono, mas de qualquer forma, eu acho que tem a ver com uma missão que nós temos de adornar, de atualizar música boa e fazer aquilo que o convite que o Parcival fez, no certo sentido, a exortação que ele fez. Precisa ver quem escreva, precisa ver quem produza música com cor local, brasileira, mas com um bom conteúdo teológico. E também nós precisamos abrir a mente para conhecer quem está fazendo isso, mesmo que incipientemente, para não ficar também só um discurso assim passadista. Né? Existem algumas iniciativas, basta também que nós procuremos por elas, incentivemos que elas tomem corpo. Acho que é isso. Parcival, sua fala final. Olha, eu vou falar uma coisa que parece absurdo, mas eu tenho lutado um pouco com isso. Pensando em culto agora, as pessoas são envolvidas no culto. Tem acontecido uma coisa, na minha opinião, muito ruim. A gente tem confundido louvor com música. Louvar não é necessariamente cantar. Louvar é elogiar, é falar bem de. Isso em termos tanto litúrgicos quanto teológicos, né? Louvar é exaltar, falar bem de. Inclusive, louvar não é uma palavra de ambiente sacro só, né? Você não tinha, como é que era? Diploma, 10 com louvor. Com louvor. Se louvor fosse música, o diploma era 10 com uma banda tocando atrás. Né? Então, louvor é elogio, é falar bem de, né? Então, a gente tem música de louvor, aquelas que falam de louvor, mas a gente tem música de exortação, de oração, de perdão, etc, etc. Quando a gente entende que louvar é cantar, a gente esvazia a questão do louvor e esvazia a questão da música, né? A música pode ser oração, pode ser confissão, pode ser perdão, etc, dependendo do texto, né? Então, louvar não é cantar, tá bom? Louvar é elogiar e falar bem. Se a gente só tentar pensar um pouquinho nisso, eu tenho a impressão que a gente vai pensar melhor a função, o serviço e a utilidade, a utilização da música no nosso culto. Minha consideração sobre o tema final é um lamento. Eu lamento que, especialmente as nossas igrejas presbiterianas, estejam, por algum motivo, que caberia um outro programa a conversar sobre isso, abrindo mão da sua tradição musical. Cada vez mais nós encontramos igrejas presbiterianas onde você não tem um piano, onde você não tem um teclado que seja razoavelmente bom. As pessoas cantam cada vez menos e tem cada vez menos conjunto. Você falou que o seu pai é segundo tenor, né? Eu sou um terror, mas eu sempre gostei de ouvir
e de participar e de apreciar. Ficamos aqui com uma coisa, uma disneyficação do culto. O culto tem que ser um espetáculo permanente, o pessoal da banda lá na frente tem que ter luzes, pirotecnia, a guitarra tem que ser Fender, o baixo tem que ser Washburn, a bateria tem que ser da Pearl, e todo mundo tem que fazer acrobacia com a baqueta, e no final das contas acaba esse esvaziamento que o Parcival falou. Eu lamento muito que não esteja havendo por parte dos conselhos, por parte das lideranças, dos pastores, essa preocupação de nós mantermos, a partir de tudo isso que a gente conversou, algo que é próprio da nossa tradição, que é fazer música para a compreensão do Evangelho, que é produzir música ou ofertar música e ter a presença da música no culto e na vida da igreja como forma de adoração, glorificação e edificação do povo. Eu acho que nesse sentido a gente tem perdido muito, e eu espero que essa reflexão e esse nosso papo de hoje, para quem assista, ajude um pouco a repensar esse momento. Encerramos aqui então o nosso Memória do Protestantismo Brasileiro. Hoje falamos sobre música e protestantismo. Nosso próximo programa, Protestantismo e Educação. Tenho certeza que você vai curtir. Entre lá no YouTube, aperte o sininho, se inscreva no canal, dê o seu joinha, nos siga lá, CHC Mackenzie, nas redes sociais. Contamos com você. E se você quiser aprender um pouco mais de história, venha ser nosso aluno no curso de História da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Um abraço para vocês. Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.